Em primeiro lugar, que amor é esse que nos faz um? Segundo lugar, como esse amor nos faz um? E esse amor de fato nos faz um? O que é ser um com Cristo e o que é ser um como igreja? Algumas coisas da nossa vida nós aprendemos a responder automaticamente. Nós aprendemos na religião, na igreja, com as pessoas. Mas se você parar para fazer perguntas, aquilo que você responde automaticamente, talvez você não encontre respostas. E o Senhor, Ele nos fez como cabeças pensantes, para que a nossa fé tivesse razão. Porque ao contrário do que alguns pensam, a fé não é algo para uma pessoa inocente, ignorante. Na verdade, acreditar que não existe nada, exige muito mais fé de você. Um cientista disse isso uma vez. Acreditar que nós viemos do nada, exige muito mais fé do que acreditar no criacionismo de Deus. Mas é preciso a gente exercitar a nossa fé. E eu quero ler esse texto com vocês. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 12 a 14. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O texto diz que nós somos povo escolhido de Deus. Talvez isso nos faça um. Porque povo é uma palavra no singular. Mas ele precisa do plural para existir. Ninguém é povo sozinho. Você é povo quando você se une a outras pessoas. E você se torna um com essas pessoas. Você se torna um no sentido de referência. Quem é? É o povo. Quem somos nós? O povo daquela igreja. Quem somos nós no sentido mais amplo? O povo de Deus, como diz o texto. Nós somos chamados pelo singular, mas compomos o plural. E eu sempre me perguntei quem era o povo de Deus. Será que o povo de Deus está aqui dentro desse auditório? Será que o povo de Deus é os cristãos? Ou os frequentadores de culto? Será que o povo de Deus é toda a sua criação? Quem é o povo de Deus com quem nós devemos ser um? Porque se nós não sabemos com quem devemos nos aliar, provavelmente nós vamos perder a batalha. E essa identificação, ela não é automática. Ela vem com muito discernimento. Entender quem é povo de Deus é o primeiro passo para saber se somos um ou não. E o que define o povo de Deus? O povo de Deus é definido pela mesma luta. Estabelecer o reino de Deus. Não só no reino de Deus, mas em todos os impérios. Um povo levantava guerras, bandeiras, demarcava territórios em prol de um objetivo: estabelecer um reino, estabelecer um império, um governo, tomar posse. E nós estamos aqui como povo de Deus para tomar posse daquilo que é de Deus. E o que é de Deus que nós viemos tomar posse? O mundo, o Éden. Deus não perdeu o controle das coisas. Ele é soberano. Mas quando Ele nos criou, a partir de Adão, Ele fez para si um povo. E o seu povo se corrompeu, se espalhou. Seu povo adorava deuses falsos, caiu em pecados, fazia coisas abomináveis. Então o Senhor separou um povo para si novamente, chamando Abraão e dizendo: Abraão, a partir de você constituirei um povo para mim. E esse povo se chamará Israel. E esse povo perpetua até hoje. Nós somos Israel.
quando eu fico imaginando isso na minha cabeça, lógico, o diálogo de Abraão com Deus nesse momento, dizendo: Senhor, mas para que o Senhor quer um povo? O Senhor não criou todas as coisas? O Senhor não é o Criador dos céus e da terra, do homem inclusive? E Deus poderia ter respondido a Abraão: sim, eu sou o Criador de todas as coisas. Mas nem tudo que nós produzimos, nós podemos chamar de nosso. Concordam ou não? Se você trabalha numa fábrica de automóveis, e você participa da produção de um automóvel, quer dizer que aquele automóvel é seu? Não. Você precisa comprar aquele automóvel para ele ser seu. Deus veio através de Jesus Cristo nos comprar, nos provar o amor dele, nos separar como povo. E nós como povo podemos muita coisa. A questão é que nós somos que nem um animal de circo. Pensa num elefante. O elefante, ele é grande, ele é robusto, ele tem força. Só que ele fica amarrado em uma jaula, em uma cerquinha, daquelas bem fajutas. Porque ele não tem noção e ciência da sua força. Porque no dia que ele descobrir que aquelas grades pequenas não são nada para ele, possivelmente ele sairá de lá. O que falta para o povo de Deus tomar posse daquilo que ele veio para tomar é ter conhecimento da sua força. A questão é que nós se dividimos tantas vezes que nós não sabemos mais quem é povo, a quem chamar de irmão. Até porque irmão tornou-se um significado pejorativo. Porque nós dizemos que somos irmãos. Mas muitas vezes nós não conhecemos a quem nós chamamos de irmãos. Não nos compadecemos da dor da quem chamamos de irmãos. Poderíamos chamar de primos, né? Talvez mais distantes. E nós somos irmãos de sangue. Nós somos irmãos de sangue. O sangue de Jesus nos fez filhos. Filhos do mesmo Pai. O nome disso é irmandade. Filhos do mesmo Pai. E nós somos unidade por ser povo. Mais à frente, o texto vai dizer assim: revistam-se de profunda compaixão. Essa mensagem é ao povo de Deus. E a esse povo o escritor diz: revistam-se de profunda compaixão. E a compaixão é isso aqui que a gente fez agora. Sorrir com quem sorri, chorar com os que choram. E a gente tem que confessar que sorrir com quem sorri é muito mais fácil. Se você quiser uma pessoa para sorrir contigo, você encontra rapidinho. Se você quiser uma pessoa para se alegrar contigo, comemorar com você, não é difícil de você encontrar. Todo mundo quer estar ao lado de uma pessoa boa astral, uma pessoa entusiasmada, feliz, animada, que venceu, que está comemorando. Dificilmente você quer estar do lado de uma pessoa que sofre, de uma pessoa que padece. E aí, você vem na igreja, e a igreja fala o que para você? Você não tem que sofrer não, meu irmão. Você é cabeça, você é vitorioso, e não sei o que, não sei o que. E eu concordo com tudo isso. Nós somos vitoriosos. Mas o sofrimento é inerente do ser humano. Enquanto nós estivermos aqui, não tem como fugir disso. A diferença é como que nós reagimos a esse sofrimento. Não pense você que depois de perder um filho, você precisa estar aqui sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E achar que isso é ser forte. Isso não é ser forte. Isso é ser hipócrita. Ser forte é fazer como o JP fez. Chorou o que tinha para chorar. Lamentou o que tinha para lamentar. Questionou o que tinha para questionar. E depois chegou à conclusão de que esse seria o melhor para a sua vida. Mas o sofrimento, ele não desonra o nome de Deus. O que desonra o nome de Deus é a sua distância em decorrência da circunstância. Você pode estar chorando, mas aos pés do Senhor. E o texto diz: revistam-se de compaixão. Ou seja, chorem com aqueles que choram também. É isso que diz Romanos, capítulo 12, versículo 15.
Sorria com os que sorriem, chorem com os que chorem. E chorar com os que choram, irmãos, não é apenas lamentar e colocar a mão no ombro de uma pessoa e dizer, eu sinto muito. É tomar a dor para si. Quando nós dizemos que somos um e que somos corpo, nós temos que entender que o pecado do meu irmão é meu pecado também. Que a dor do meu irmão é minha dor também. É por isso que não tem como alguém vir te exortar em amor e você dizer, irmão, da minha vida cuido eu. Eu com Deus é eu que resolvo. Não, meu irmão, eu tenho tudo a ver com a sua vida. A Bíblia diz que nós somos corpo, que nós somos um. Como assim? Seu pecado é meu também. Ou a gente é um ou a gente não é. Você quer carreira solo? Esse aqui não é o seu lugar. Se você quer uma carreira solo, a igreja não é o seu lugar. O povo de Deus foi chamado para viver em unidade, para andar em comunidade. Esse é o desafio da vida humana. Eu quero que vocês leiam o texto que tem no boletim aí de vocês, que vocês pegaram depois. E nesse texto diz o seguinte: a vida em comunidade não é exclusividade da igreja. A vida em comunidade não é um milagre de Deus. Até porque você pode tomar como seu exemplo o seu trabalho, por exemplo. No seu trabalho você tem pessoas com personalidades distintas, que às vezes até se odeiam, mas que conseguem se unir por um propósito, não é verdade? Existe milagre nisso? Não. Isso é ganância às vezes. A diferença é que Deus nos cobra não somente vida em comunidade, mas amor uns pelos outros. E o amor não é tão simples quanto os interesses. O amor é um exercício que existe persistência e paciência, mas não é um sentimento. Mais à frente o texto diz pra gente: revistam-se de profunda compaixão e bondade. O que é bondade, irmãos? Certa vez um jovem chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre. E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só há um, o Senhor. Jesus Cristo, quando faz essa afirmação, ele não estava simplesmente tirando esse jovem de tempo. Ele estava dizendo para esse jovem: você não sabe discernir o que é bom e o que é mal. Não me chame de bom. Até porque tem pessoa aí me chamando de Beuzebu. Eles têm razão? Vocês não sabem discernir o que é bom e o que é mal. Se nós não tivermos Deus como parâmetro de bondade, nós vamos cair na profunda maldade. Nós já vivemos uma sociedade muito violenta, muito má. Cada dia que você abre aquele jornal sangrento que você pega de graça lá, você vê uma notícia pior do que a outra. Aí você liga da Atena na tua televisão, você quer morrer. Parece que está tudo sempre uma droga. E isso nada mais é do que fruto do nosso pecado. A questão é que se nós tivermos Deus como referência de bondade, ainda é a solução. A Bíblia diz que Deus é bom. E Ele é bom o tempo todo, irmãos. O tempo todo Ele é bom. Assim como a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia não diz que Deus tem bondade. A Bíblia diz que Deus é a bondade e que Deus é o amor. Então, bondade fora de Deus nada mais é do que caridade. E eu acho que todo mundo aqui conhece uma pessoa que é piedosa, muito piedosa, ajuda várias pessoas, mas não acredita em Deus. E aí você sempre se questiona, né? Mas e aí, como é que é? Como é que fica essa pessoa? A Bíblia diz que Deus que é bom. Nós não conseguimos ser bons. E todos os nossos atos de justiça, eles são lixo se não forem mediados por Jesus. Se fosse por boas obras, irmãos, aí estava fácil. Se fosse pela moedinha no semáforo, por ajudar a velhinha a atravessar a rua, fazer uma ação no sol nascente, estava massa. Cada um ia achar um projeto para ajudar, não é verdade? E a gente ia junto para o céu. A questão é que Deus nos cobra fé. E uma fé que gera ações.
Mas acima de tudo, Ele quer a nossa vida antes do nosso serviço. Os espíritas são muito bons. Pessoas muito boas, de fato. Diversas ONGs que eu conheço e que eu até trabalho em algumas, são espíritas. Mas isso não diz nada, irmão. Assim como as ONGs que eu trabalho, que são cristãs, também não diz nada. A gente faz o que é bom, não para receber algo, mas porque já recebeu algo. E a bondade com que a palavra nos manda tratar é a bondade mediada por Deus. O que o escritor está dizendo para a gente é o seguinte: olhe para Deus. Ele é a sua referência. E seja bom a partir dele. Os seus atos são falhos. Mas se você imitar a Cristo, talvez você consiga. Sozinho nós não conseguimos. Um dia desses eu estava discutindo conversando. Discutindo parece que a gente está brigando, né? A gente também não sabe discutir em paz também. É outra coisa de vida em comunidade que a gente tem que aprender até o final do mês. Estava dialogando com alguns irmãos meus. E aí a gente estava falando o seguinte, sobre amor incondicional. Porque Deus nos amou incondicionalmente, nós temos que amar a Deus incondicionalmente. Bonito, né, irmãos? Amém. Mas não. O Senhor não nos cobra amor incondicional. O Senhor nos cobra um amor que seja dependente dEle. Um exemplo, Pedro, diante de Jesus. Jesus anuncia que vai para a cruz. Fala Pedro, e fala para os seus discípulos: eu vou morrer, você entregue a mão dos pecadores. E aí Pedro diz assim: que isso, Jesus? Ninguém vai fazer isso com o Senhor não. Eu, se preciso for, darei a minha vida por ti. Pedro nessa hora está dizendo: eu te amo incondicionalmente. E Jesus está dizendo: Pedro, antes do galo cantar, Pedro, você me negará 3 vezes. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Jesus ressuscita, Ele diz: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus não excluiu Pedro pelo seu amor que não era incondicional. Na verdade era condicional. Condicional para a sua segurança. Porque quando Pedro foi confrontado e a sua segurança estava em jogo, o que ele diz? Não conheço esse cara. E Jesus sabe disso, irmãos. Ele sabe da sua limitação e Ele não está te cobrando isso. O que Ele está te cobrando é que você reconheça que você não pode sem Ele, que você não consegue amá-lo sem Ele. O que Pedro deveria ter falado é: mestre, apesar de eu te amar muito, para entregar minha vida por ti, só se o Senhor fizesse algo em minha vida. Só se o Senhor conduzisse os meus passos. Porque até sobre as águas, quando vem um vento eu afundo, imagine na cruz. E quando Pedro entende isso, quando ele entende que ele não pode nada, que ele negou o mestre dele, que ele jurou amor incondicional, ele se arrepende, ele chora e no fim da sua vida ele morre crucificado de cabeça para baixo. Só vai para a cruz com Cristo quem entende que depende dele até para isso. Se você acha que você pode pegar a sua cruz e ir sozinho, esse aqui não é o seu lugar. Esse aqui não é o seu lugar. A bondade é a partir de Cristo. E o texto continua: profunda compaixão, bondade e humildade. Humildade. Filipenses 3, versículo 2, diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. A Bíblia ela fala o tempo todo no aprendizado comunitário, mútuo. Jesus Cristo escolhe uma comunidade de discípulos que aprendem não somente com Ele, mas também um com os outros. E quando Ele morre, essa comunidade não se acaba. Porque o amor de Jesus era o centro, e não a presença dEle, fisicamente. Ele não precisava estar ali para intermediar todas as brigas entre os discípulos, porque existiam. Ele estava ali para ensinar princípios, para que eles vivessem depois da sua morte. E olha como deu certo. Estamos aqui, 2000 anos depois. Jesus deixou um legado de humildade. Ele chegou em um local onde já era tomado pela religião, onde todo mundo achava saber demais.
E ele não foi nas sinagogas buscar líderes que conheciam da palavra. Ele foi no mar buscar pescadores, ele foi buscar cobradores de impostos, ele foi buscar um médico, e ele chamou aquela galera que era descredibilizada e falou: eu vou empoderar vocês. E aqueles caras com aquelas roupas sacerdotais, aqueles rituais, aqueles escravos religiosos ao seu redor, Jesus desbanca todos com o seu jeito humilde de ser. Porque ele não depende disso. Ele não depende de um microfone, de um templo, ele não depende de um tema. Ele depende de um momento. A nossa fé e a nossa espiritualidade está baseada no culto de domingo. E você acha que evangelizar é sair por aí chamando seus irmãos para vir para cá, né? Vamos lá, o pastor vai ter uma palavra. Porque você deixou de acreditar que você é igreja. Que você tem que ser espalhado. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Espalhou eles. Nós nos concentramos aqui para recarregar as energias. Amar uns aos outros. Trocar experiências, chorar juntos, se alegrar. E depois partir, irmão. Seu campo é lá fora. Quer um lugar para congregar? O mundo. O mundo é o lugar para congregar. É lá que estão os perdidos, os doentes. E o hospital nada mais é do que um lugar para quem necessita. E a humildade, ela também faz a gente aprender um com o outro. Se eu que estou aqui à frente, com o microfone na mão, achar que já sei tudo pela minha posição, é melhor que o Senhor me tire dessa posição. Se eu não tiver humildade para aprender com o meu próximo, com o meu irmão, se eu não tiver humildade de observar a vida das pessoas, assim como eu observei a vida da Nádia hoje e falei, eu preciso aprender também com ela, eu não sirvo para estar nesse lugar. Esse ambiente é para quem tem humildade suficiente para aprender um com o outro. Ninguém chega aqui nessa posição porque esgotou o seu aprendizado. As pessoas que chegam aqui nessa posição é porque reconhecem que precisam proclamar, mas continuar aprendendo. Troca de experiências. As pessoas difíceis de trabalhar, pessoas que não são ensináveis. E muitas vezes você vê uma pessoa capacitada, mas que é um desperdício. A pessoa tem um talento maravilhoso, mas não consegue se envolver com nada, é um desperdício. E você fala, por que não contrata, ou então por que não chama o fulaninho, que ele é muito bom na música, para tocar aqui? Porque talvez o que falte para ele é um coração de servo. É entender que aqui não existe ninguém acima de ninguém. E até mesmo essa estrutura não coopera para isso. Por que nós fazemos assim? Por que uma pessoa fala enquanto todos ouvem? Por que um fica acima enquanto os outros ficam abaixo? Nós perdemos a noção de aprendizado mútuo. Lógico que eu não sou um anarquista, que não acredita em liderança, que não acredita em nada disso. Fui aí, sentado, que Deus me preparou para estar aqui um dia. E daqui a pouco eu volto para aí, o pastor sobe, eu aprendo mais. É assim que eu quero ser tratado. E eu sempre, na verdade, abrindo um parênteses aqui, sempre tive medo de ser pastor. Ter que falar todos os domingos, cuidar de vários problemas, não deve ser um negócio fácil. Mas o Senhor está trabalhando assim no meu coração, para que eu entenda que eu não preciso carregar o mundo nas costas, entende? Eu só preciso assumir uma posição. Porque um pastor ou líder, ele não é a babá da igreja. Ele é aquele que conduz. Moisés no deserto era aquele que recebia as ordens do Senhor e mandava o povo caminhar. Mas se o povo quiser ser desobediente, irmãos, tranquilo. Só não entra na terra prometida. Nós precisamos entender que a humildade é fundamental para uma vida em comunidade. Se eu não consigo aprender com o diferente, algo tem errado comigo. Algo tem errado comigo. Olha que interessante, Jesus, quando ele fala ao povo, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. O que ele quer dizer com eu porém vos digo? Ele está dizendo, eu não ignoro o que foi falado anteriormente.
apesar do que foi dito, eu digo isso. Entende? Jesus analisa o contexto. Ele não chega batendo, chutando tudo e falando assim, tudo que foi falado está errado. Ninguém entende de nada. E olha quem ele é o Senhor. Quando ele vê algo que fere os princípios de Deus, ele chuta mesmo a barraca. Ele entra no templo, chama de raça de víboras. Mas quando ele vê um irmão aqui, como nós, que está sendo conduzido de uma forma errada, ele chama junto e diz assim, apesar do que foi dito, eu digo, porém, a você. Entende? Aprendizado mútuo. E o texto diz, compaixão, bondade, mansidão e paciência. A mansidão e a paciência talvez seja a parte mais difícil. Nós estamos falando de vida em comunidade. E o que é vida em comunidade? Não é a igreja apenas. A vida em comunidade é sua família. Você mora com alguém? Vida em comunidade. Mas eu moro sozinho, mas tenho uma família também que eu convivo com ela. Vida em comunidade. Eu tenho amigos no trabalho, então na faculdade. Vida em comunidade. E a respeito de vida em comunidade, as instruções que nós temos é mansidão e paciência. E a mansidão e a paciência, ela tem um detalhe. É o melindroso. Que o melindroso é um problema também, né? Versus o franco atirador. Quem é o melindroso? O melindroso é o cara que ele não consegue ser confrontado por nada. Por mais que seja manso, você chega assoprando, né, de várias formas. Ô irmão, você sabe que eu te amo, que você é uma bênção, que você está lá no céu. Nossa, você é muito bom, muito bom. E aí você vai lá e dá a alfinetada, mas você tem que melhorar nisso. O melindroso não fala mais contigo. Ele não aceita crítica. Ele não aceita. E a gente tem um franco atirador, né? O franco atirador é o cara que ele diz assim, eu falo a verdade, doa quem doer. Eu sou sincero, ele acha que isso é massa. Ele fala isso com o maior orgulho. Eu sou conhecido pela verdade. E eu acho que a verdade deve ser realmente algo porque nós devemos ser conhecidos. Porém, nós devemos entender que a paciência e a mansidão faz parte de uma vida em comunidade, de um relacionamento duradouro. Tudo existe um jeito certo de falar, a maneira certa de falar, a hora certa de falar. Às vezes o seu problema, você não é ouvido, não é porque você não tem credibilidade, é porque você não tem sabedoria. De repente você até tem as palavras certas, mas só fala na hora errada, do jeito errado. E a vida em comunidade exige isso, mansidão e paciência. Mansidão, espírito calmo, e paciência para esperar o tempo do próximo. Sabe qual uma prova que nos falta paciência? Porque nós queremos andar no nosso ritmo, sempre. E se nós temos aqui uma comunidade mista de pessoas diferentes, e você é um cara mais esclarecido, você fica chateado e frustrado porque não estão andando no teu ritmo. Não, já era para a gente estar à frente, ó. Você não tem paciência para esperar o outro, né, irmão? Isso é carreira solo. Carreira solo, seu lugar não é aqui. Isso aqui é o lugar daqueles que sabem muito, mas esperam os que não sabem nada de mãos dadas. Caminhando junto. É aqueles que retrocedem se necessário for, por aqueles que são mais fracos. De mãos juntas. E é isso que nos faz um. Versículo 13 diz assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem uns aos outros. Quando eu leio isso, eu suponho que ele está antecipando momentos insuportáveis para nós. Porque para você chegar no pico ou no ápice de falar assim, suportem uns aos outros, é porque já está insustentável a situação. E o Senhor sabe disso. Personalidades diferentes, pensamentos divergentes, convivendo no mesmo ambiente, ainda tendo que se amar, uma hora não dá, irmão. E quando não der, suporte. Nós temos que aprender a ter um relacionamento mais maduro. Eu tenho falado isso. Que nossos relacionamentos, eles não têm raízes. E eles são como uma flor. Uma flor é muito bonita. Mas se você chegar no jardim e fizer isso, ela sai. Já uma árvore é grotesca, né? Feia, grande.
mas você não consegue arrancar ela com facilidade. Aí fica parecendo aquele casal apaixonado, iniciante, sabe? Independente da idade, todo casal iniciante é assim. Fica naquela, como é que é o nome disso, meu Deus do céu? Aquele melo, não sei nem se existe assim. Aquela coisa, né? Ah, meu amor, declarações e papapá, flores, musiquinha. Aí tem que ser público, né? Tem que ser em público. Mulher gosta de declaração em público. Você fala um negócio pra ela no privado, ela fala assim, ai, que lindo, posso falar pra mim? Então, tipo assim, ela quer que as pessoas vejam o que está acontecendo. Então você vai lá e toda semana é uma declaração de amor no Facebook, para todo mundo ver, são flores. Isso é um índice de relacionamento, isso tudo é muito legal, muito saudável. Mas quando esse relacionamento, essa paixão iniciante, ela não vem acompanhada de enraizamento, ela fica vulnerável demais. Você se apaixona pela beleza, você se apaixona pelos momentos bons da pessoa, você se apaixona por esse estado. Eu gosto dele desse jeito, mas quando ele estiver de outro jeito, você não vai conseguir suportar, porque não existe raízes. A nossa fé muitas vezes falta raiz para a nossa fé. Falta ser enraizada. Porque a gente se apaixona pela beleza da santidade de Deus, mas não pelo seu caráter em sua ira. É preciso enxergar a beleza até mesmo quando Deus diz não para a gente. E aí quando Deus faz algo, a gente fica extasiado, feliz, a gente solta nossas emoções, a gente faz promessas. Ai meu Deus do céu, eu vou fazer campanha, eu vou orar todos os dias, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer jejum, papapá. E aí quando passa isso, como você não tinha raízes, você vai murchando. O vento te leva. E a Bíblia diz, levados por qualquer vento de doutrina, sem raiz, sem palavra e sem doutrina. Qualquer coisa que vem, você vai, irmão. Você está aqui hoje, você sente esse louvor, ai que louvor legal, vou ficar aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou ficar. Aí fica. Aí daqui a pouco o louvor não está legal, você sai. Porque você não tem raiz. Eu estou aqui há 8 anos. Mais ou menos. Eu acho que é. Eu já vi muita gente entrar e sair, irmãos. Eu já vi muitos momentos de ápice nessa igreja. E vocês que são mais velhos sabem disso. Vocês já viram isso aqui lotado. E já viram isso aqui com 20 pessoas. Porque as pessoas não criaram raízes com essa comunidade. Mas está chegando um tempo diferente. Um tempo de pessoas que amam o projeto de Deus e se enraizam para que não abandonem a obra. E quando estiver difícil, insuportável, você vai ler Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros. Está difícil? Permaneça. O Senhor está nessa união. E uma coisa boa de saber que o Senhor está na união é que não fomos nós que fizemos, com isso não somos nós que separamos também. Está sob a sua soberania. Aqui não é um lugar para quem quer andar sozinho. Aprender com o outro. E a Bíblia diz, suportem uns aos outros, eu entendo também uma outra coisa. Que o amor que nós estamos falando, ele não é um sentimento. Porque como é que Deus ia nos cobrar de algo que nós não temos controle sobre? Como é que você ia chegar diante de Deus e Ele falar assim, você amou? E você ia falar assim, Senhor, mas eu não senti de amar. Ele ia falar, meu filho, mas você não tem que sentir. Você tem que amar. Você acha que se o amor fosse um sentimento, seria um mandamento? O amor é um mandamento porque ele é uma questão de obediência. É uma questão de decisão, assim como o perdão. Você não tem que sentir um negocinho não para você amar. Você tem que decidir amar. Você está com o seu relacionamento em casa baqueado, desestruturado. Você não tem que falar assim, estou saindo desse relacionamento porque já não sinto amor. Não, você tem que decidir amar. Porque se você não decidir amar e você não criar raízes, qualquer vento de doutrina te leva. E a gente está assim, irmãos. Relacionamentos melindrosos, amizades em que você não pode falar uma verdade que está chateado. Casamentos que não pode passar uma crise que são terminados. Igrejas que não podem passar por um momento difícil, que se dividem, porque não tem raízes. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a nos enraizarmos, Pai, na Tua palavra e na Tua verdade, Deus. O Senhor é a verdade, Pai, e nós queremos estar firmados em Ti, Pai. Porque nós só conseguimos ser um quando Deus é o centro, irmão. Se Jesus não for o centro, não tem como.
Se você for olhar para o defeito do próximo, não tem como. A Bíblia diz para você olhar para ele. Olhe para ele e abrace o outro. Enxergue o rosto de Deus na face do seu irmão. Porque se não for assim, você não vai. Desencanta, acaba, esmurece. E o amor já não faz nós sermos um, como éramos antigamente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quero ler um texto com vocês. Mateus 6, versículo 9 a 13. Abram aí, por favor. É importante sabermos também que o amor não é uma questão de afinidade. Porque você não ama porque você gosta. Entenda a diferença. Você ama porque você deve. Porque faz parte do caráter de Cristo o amor. E se você diz que você é cristão, o amor tem que fazer parte do seu caráter também. Você não ama porque você tem afinidade. Porque amar aqueles que nos amam não é sacrifício algum. Davi diz isso. Eu quero dar ao meu Deus um sacrifício que me custe algo. Então eu vou amar aquela pessoa que não me ama. Aquela pessoa que me detesta muitas vezes. É esse que Deus quer que você ame. É ali que o amor se manifesta. Porque até os ímpios amam aqueles que amam também, irmãos. Nós falamos de família. Mas a família também não é fácil. A família é um projeto de Deus. E ele só poderia ser um projeto de Deus. Porque você pega um homem e uma mulher que pensam diferente, de sexos opostos, que tem períodos diferentes, e coloca para conviver junto. Depois vem um filho, que está em outro período diferente, e eles começam a conviver juntos. Depois vem outro filho, e começa a conviver junto. E você consegue enxergar amor nisso. Porque isso é um projeto de Deus. E o texto diz assim para a gente. Mateus 6, 9 a 13. Portanto, vós orais assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que eu pedi para vocês abrirem aí? Todo mundo sabe isso decorado, né? Porque às vezes a gente precisa ler algumas coisas para entender o que nós repetimos. Essa oração de Jesus como exemplo para nós, ela é algo que nos ensina muito para essa noite. Primeira coisa dessa oração de Jesus é que ela é uma oração de unidade. Pai nosso. E quem diz nosso, não é ninguém menos do que o Filho unigênito, o único nascido do Espírito, que abre mão da sua unigenitalidade, se é que existe essa palavra, para que nós possamos ser um. Ele diz assim, Pai nosso. O Pai que não é só meu, o Deus que não é só meu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Percebe que Jesus trata e ensina os seus discípulos a orar em comunidade? É o poder de orar em comunidade. É o poder de dar as mãos e falar assim, Senhor, nós te clamamos não como indivíduos, mas como igreja do Senhor. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é contra o cristão, não é contra o indivíduo, é contra a igreja do Senhor. E a igreja não é isso aqui, meu irmão. A igreja é a unidade, a igreja é a sua família orando junto, é o seu grupo pequeno em oração, em comunhão, é a gente aqui nesse culto de domingo. Isso é igreja. E a Bíblia ela fala o tempo inteiro na vida em comunidade, no poder de sermos um. Vamos fazer um negócio, para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixe suas mãos livres aí, por favor, mãos livres. Vou ficar aqui no microfone aqui para poder fazer. Quero que vocês façam assim comigo. Só com o dedo, batam palma com o dedo. Nós somos fracos, irmãos, porque nós estamos sós. Porque nós queremos caminhar sozinho. Mas se nós tivermos 2 dedos,
nós começamos a ficar mais forte. E a Bíblia nos manda caminharmos aonde 2 ou 3 estiveram reunidos. Então 3 dedos. E fica mais barulhento. Mas ainda não somos igrejas. Não somos igreja, 4 dedos. Nós passamos a ser corpo do Senhor. E é isso que derruba o inferno. É isso que derruba o inferno. Não é você sozinho. Não é você e sua família. É você e o corpo de Cristo. E olha o que eu estou dizendo. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é prevalecer, irmão? Não resistir. Não é que o diabo vai nos atacar e a gente vai ficar acuado. É que a gente que vai para o ataque. E a gente tem ido para o ataque. Você tem ido para o ataque. Quantas vezes você foi lá no mundo buscar pessoas que estavam fisgadas pelo inimigo? Quantas vezes você se sujou para abraçar aqueles que estavam excluídos? Quantas vezes você abriu mão do seu divertimento por aqueles que estavam maus? Se você quer prevalecer, você tem que enfrentar. Você tem que ir. É isso que Deus nos manda. Finalizando, o versículo 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito de todas as coisas. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que o texto diz? Vamos ler de novo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí lá no versículo 14 ele diz, acima de tudo, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Eu acrescentaria, se fosse fazer a tradução, de todas as coisas acima. Amor, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, só existe se tiver amor. Esses atributos de Deus, eles não podem estar desvinculados do amor. Ser um homem paciente não te faz corpo. Ser um homem manso não te faz corpo. Às vezes te faz um besta. Enfim, esse é outro assunto. Ser um homem humilde não te faz corpo. O que te faz corpo é ser tudo isso a partir do amor de Deus. É você entender que tudo que você faz, quando você suporta o ambiente que não é agradável para você estar, você está fazendo isso por amor a Deus, olhando a face do seu próximo. Você não pode fazer nada por Deus, irmãos. Talvez você fique frustrado, porque você quer fazer muita coisa. Você quer fazer assim, meu Deus do céu, o Senhor é tão bom comigo. Eu quero cantar no louvor, eu quero cantar no coral, eu quero fazer evangelismo, eu quero falar do teu nome, eu quero dar dízimo, eu quero ofertar. E ainda assim eu me sinto vazio, eu preciso fazer mais. E o Senhor te diz o seguinte, você não pode fazer nada por mim, meu filho. É eu que faço por você. Agora, se você quer demonstrar o seu amor por mim, demonstre através da vida do outro. Do próximo. Faça por ele. E é interessante, lá em Apocalipse o Senhor fala, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes. Porque é também através do outro que ele se manifesta. É através do outro que ele vem até a gente. A Bíblia desconhece o termo indivíduo. Ela trabalha com o termo comunidade, igreja do Senhor. Apesar de aspectos individuais, nós somos um. E é bom que nós entendamos também que ser um não é ser igual. Nós não precisamos ser iguais para sermos um com Cristo. Nós precisamos nos amar para ser um com Cristo. E ter um objetivo em comum. Porque o que nos une é o objetivo em comum. E o objetivo em comum é estabelecer o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus é o ambiente onde a vontade dele é cumprida. Onde ele é rei. Agora, Deus é rei na sua vida? Ou você é o rei da sua vida? Você aceitou ele como Salvador e Senhor ou apenas como Salvador? Será que o seu coração é terreno fértil para que ele possa trabalhar? Ou você não tem mansidão, humildade para o agir de Deus? Quero fazer uma pergunta a você. Como você tem sustentado os seus relacionamentos? Baseado nisso? Baseado na mansidão, na humildade, na bondade,
na paciência. Quero que você faça uma avaliação da tua vida agora. Como é que é o teu relacionamento com a tua família? É um relacionamento de amor ou de interesse? E não se engane, irmãos. Você pode ter um relacionamento de interesse com qualquer pessoa. Eu posso manter um casamento por amor ao casamento e não por amor àquele que eu vivo. Você pode manter um relacionamento com Deus até, suposto relacionamento com Deus, por amor à sua igreja e não por amor a Ele. Você abre mão de coisas porque você muitas vezes é interesseiro. Você é utilitarista. Você usa as pessoas. Você que é jovem, você que mora com seus pais. Quantas vezes você usou os seus pais? E quantas vezes você permitiu que seus pais te usassem? Será que se a sua mãe morrer hoje, você vai chorar porque você não deu valor? Ou você vai chorar porque ninguém vai poder mais fazer sua comida, lavar suas roupas? Por que será que nós insistimos em um relacionamento familiar? Porque nós amamos o projeto de Deus? Ou porque nós amamos o nosso status de família estabelecida? Revejam os seus conceitos. Avaliem as suas relações familiares e principalmente em comunidade de Cristo, para que o Senhor possa trabalhar nos seus corações.